Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 5. Porque tem alguns que são pregadores internacionais, não é só passa pelo México e já é um pregador internacional. Você andou em terras internacionais, verdade? Eu sei que você vira esse pregador. 2 Crônicas, capítulo 5. Eu queria saudar a dona Célia, né? Dona Célia, que bênção, está com um sorriso mais alegre. Eu creio que Deus está trabalhando, amém? Nós temos orado pela filha, a Érica, e eu sei que Deus está operando maravilha na vida da Érica, amém? Não desista, fica firme, porque o Senhor é poderoso. 2 Crônicas, capítulo 5, amém? Nós vamos entender um princípio muito profundo hoje, que nós precisamos trazer a arca de Deus de volta, trazer de volta a presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter a presença de Deus, porque sem a presença de Deus, dá um pouquinho mais de volume para mim, diga só um pouquinho mais. Sem a presença de Deus nas nossas vidas, saiba que nós não vamos conseguir caminhar ou continuar vencendo. Todo crente, todo homem, toda mulher de Deus, o que ele mais precisa buscar na sua vida é a presença de Deus. É ter essa presença dentro do seu coração. Saiba que não adianta você ter tudo na vida se você não ter a presença de Deus. Não adianta ter carro novo, casa do ano, tudo você pode possuir. Mas aquilo que você mais precisa, escute bem, é a presença de Deus. É Deus dentro do seu coração. É Deus dentro da sua vida. Porque nós podemos ter lugares maravilhosos, passearmos em lugares lindos, mas sem a presença de Deus, tudo isso é vazio e em vão na nossa vida. Na segunda-feira eu tive um sonho com o Ronaldo, jogador de futebol, sonhei com ele. Não sei o que Deus fez comigo, eu sonhei com esse homem. Sonhei que eu estava no hospital, ele entrou, e foi daí que eu fui estudar esse texto, ele entrou pela porta, e ele veio ao meu encontro e me conhecia, eu não sei como ele me conhecia, mas ele chegou perto de mim e falou bem assim, chorando, e disse, olha, eu preciso dessa alegria que você tem. Eu sou famoso, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas eu preciso desse Jesus que você tem. Eu falei, Ronaldo, Deus pode salvar você. E eu alegre da vida porque o Ronaldo tinha me conhecido. E eu sonhando, falei, Ronaldo, Deus pode se salvar, Deus pode mudar você. Aí o Ronaldo falou, ok, é isso que eu quero. E eu estava no hospital e ele entrou para visitar o doente que era nosso amigo. Era uma coisa assim meio estranha, porque sonho às vezes não tem muito sentido. E aquela coisa, não sei se eu comi muita feijoada, mas sonhei isso e não esqueci desse sonho. Tenho orado por ele desde esse dia. E ele foi na sala, voltou, quando voltou com um monte de camisa do time dele e falou, toma para você, tudo assinado. Faz com isso o que você quiser. Eu olhei para ele, mas oh, que alegria. Obrigado, Ronaldo. Mas ele falou assim, sabe o que eu quero? Eu quero ir visitar a sua igreja. Eu quero esse Jesus. E eu fiquei impressionado. Foi o que você quer visitar? E ele tem mais, eu quero dar uma oferta para a sua igreja. Eu falei, não faz isso não, Ronaldo. Ele, faz sim. Irmão, se você está pensando, foi um sonho que eu acordei, você precisa ver a alegria que eu estava. E ele fez um cheque e falou, toma aqui a oferta para a sua igreja. E eu falei com ele, se você for na igreja domingo e o pessoal souber que você vai lá, acabou, a igreja não vai caber ninguém. E eu pensando comigo, como é que vai caber na igreja se o Ronaldo entrar aqui e se esse pessoal daqui descobrir que o Ronaldo Dentuço vai estar na igreja? E eu pensando comigo, mas eu não tinha visto o cheque que ele tinha passado. E Deus falou, olha no sonho, olha o que ele passou para você. Na hora que ele passou, o cheque dava para comprar um templo enorme, grande. E eu falei bem assim no sonho, acordei pela manhã, falei assim, Deus, que isso que o Senhor me deu? Ele falou, filho, as coisas podem acontecer na hora e da maneira que eu quero. Do jeito que eu quiser, eu posso mover, como você não pode, não precisa estar esperando. Desde isso eu tenho sonhado por Ronaldo. Sonhado não, tenho orado por ele. Já chega a sonhar com ele, senão ia ficar meio estranho. Mas tenho orado por ele. Sabe por quê? Porque ele pode possuir tudo na vida. Ele pode ter as namoradas mais lindas que ele já pode ter encontrado. Ele pode ter os carros melhores que já pode andar. Ele pode gastar, de acordo com a fortuna, $10.000 por dia por 70 anos, que o dinheiro dele não acaba. Ele pode fazer tudo isso. Mas uma coisa eu sei, ele não tem a alegria que eu e você possui, porque o homem só pode ser alegre quando a presença de Deus está habitando em sua vida.
Você pode possuir tudo, mas Jesus é a razão da nossa vida. É Ele que consegue nos trazer paz, é Ele que nos consegue nos trazer alegria, é Ele que nos consegue nos trazer esperança, é Ele que nos consegue levantar a nossa cabeça e dizer: segue adiante, porque eu estou contigo, não temas e nem te assombres, porque eu sou o teu Deus e eu vou te livrar e vou te amparar, saiba que eu estou na sua vida. Irmão, quando um homem ou mulher entende isso, suas forças são diferentes. Seu caminhar é diferente. Quando o homem ou mulher entende que agora não estão espíritos imundos, nem algo me acompanhando, mas está comigo, o Deus dos deuses, o poderoso de Israel, alguma coisa diferente passa com a gente. Alguma coisa sobrenatural entra dentro da gente e a gente consegue encontrar força onde não possuía, consegue encontrar força onde não tinha, porque é Deus que nos fortalece, Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é que nos sustenta. Nesse capítulo de Crônicas, você pode ler em casa, no capítulo 5, é um capítulo muito grande, eu não vou ler todo agora. Leia esse capítulo em casa, que é o de grande valor. Sabe que nesse período aqui, Salomão estava fazendo o templo. De acordo com a história, uma das maravilhas do mundo era o templo de Salomão. Os umbrais eram feitos de ouro, irmãos. O chão era mármore, era a coisa mais linda aquele templo. O templo que Salomão ele levantou para Deus era algo de acordo com o estudo, que qualquer pessoa que entrasse pela porta cairia prostrada de tanta maravilha, de tanto poder, de tanta beleza, de tanta imponente riqueza que Salomão usou no templo. O templo estava todo lindo, estava todo pronto, e Salomão fala: eu acabei a obra. Está tudo bonito, olha as cortinas de linho fino, olha as cores que foram tudo isso pintado, prostrado. Esse templo é algo mais lindo. Mas eles entravam pelo templo, mas estava faltando algo dentro do templo. Tudo estava belo, tudo estava lindo, mas alguma coisa ainda estava faltando. E em 2 Crônicas, capítulo 5, vai ser o término do templo. Porque pode ser tudo feito, se nós não trouxermos a arca do Senhor para dentro do templo, nada que estava lá vai ter valor algum, porque a arca vai continuar de fora. A arca simboliza exatamente isso, a presença de Deus dentro das vidas. Você está aqui, diga amém. Olha, Salomão, está tudo lindo, mas Salomão olhou para os santos dos santos, aonde fica a presença de Deus, e diz: olha, está faltando, Deus ainda não entrou aqui, então não importa o quanto não importa o que tem, porque não há valor algum. Aqui só vai se tornar valor quando a presença de Deus vir habitar na sua vida. Esse templo só vai ficar completo quando Deus entrar nesse lugar. E em 2 Crônicas vai nos ensinar uma lição muito grande, que nós temos que entender na nossa vida, que nós só vamos ter valor, que nós vamos ser só pessoas de valores, quando a presença de Deus também vir habitar na gente, vir entrar dentro do nosso coração, porque enquanto Jesus não tinha entrado aqui, nós não valíamos nada. Nós éramos pessoas ruins, nós éramos pessoas sem sentido de vida, mas o nosso valor só veio quando a presença de Deus veio morar em nós. Quando a presença de Deus veio habitar em nós. Eu vejo aqueles homens bofes, né, igual dizem. Aí bofes é aqueles musculosos, né? Aqueles que é puro líquido que eles injetam na veia e fica aqueles caras. Passo eu gordinho com as minhas banhas do lado. Às vezes eu vejo aquelas revistas, aqueles homens que... Uau, six pack. Eles têm six pack, eu tenho 6 rolls. E olho para aqueles 6 packs e meus 6 rolls, eu olho para eles e falo: hey, you look nice. E eles gostam de colocar aqueles outdoor, né? Bota aqueles caras naqueles outdoor. Engraçado que não põe nenhum gordão feio, flácido aqui, falando que vai pro fitness. Bota aqueles caras bonitão ali, a gente passa. Mas toda aquela beleza daquele templo, porque a Bíblia diz que nós somos templos de quê? Do Espírito Santo de Deus. Toda aquela beleza, todo aquele corpo, se ali não tiver a habitação do Espírito Santo, ali não tem nada de belo, ali não tem nada de importante, é simplesmente carne e é simplesmente pó, porque diz que nós somos pó e aquilo que nós somos voltará para a terra e seremos comidos por bichos. Toda essa plástica que você fez não vale nada.
Toda puxada de olho que você puxou não resolveu nada. Você pode acertar a boca agora, mas ela vai acabar torta. Você pode fazer o que você quiser para mostrar uma boa aparência, mas o que mais vale na vida de uma pessoa é trazer a presença de Deus dentro dela. Você está aqui? Irmãos, e nós temos que aprender isso continuamente, porque o nosso inimigo vai querer roubar aquilo que nós temos de mais precioso. Ele vai querer tirar a presença de Deus da nossa vida. Sabe que essa investida constante dele é isolar você e você sentir que Deus agora já não está mais com você. Sabe quantas pessoas que caminharam e começaram muito bem e que Deus veio morar, mas logo depois eles perderam aquela verdadeira razão e verdadeiro sentido de compreensão que Deus está comigo. Deus está na minha vida, eu sei que Deus está comigo. E essa certeza todos nós temos que sair daqui nessa noite. Você não pode pensar que com você está qualquer coisa, não. O que está com você é o Deus Todo-Poderoso, Ele habita em você, e Ele está dentro de você, e Ele está pronto para ajudar você. A Bíblia diz bem claro que nós somos templos do Espírito Santo. E sabe quem é o Espírito Santo? É a força mais atuante na terra hoje. Ele é o poder dos poderes, Ele é o Deus vivo e Ele habita dentro de mim. Está me ouvindo bem? Ele está dentro de mim. Quando você olhar para dentro do espelho, você tem que ver Jesus nos teus olhos. Ó. Deus está em mim. Eu sinto Deus em mim, irmão. Não sei você, mas eu sinto Deus dentro de mim. Eu sinto Ele mexer para cá, para lá. Você sente, não? Já viu uma mulher grávida? Quando o bebê mexe, é assim que eu sinto, o Espírito Santo mexe. Porque diz que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Só que a igreja, às vezes, não tem essa compreensão de quem está habitando dentro de nós. Nós queremos que qualquer coisa habite dentro de nós, mas você tem que dizer, olha, aqui não é mais o seu lugar, aqui existe, eu entreguei a minha vida para Jesus, e hoje quem habita dentro de mim é Jesus Cristo, o poder dos poderes, o Senhor dos senhores, aquele que reina e vive dentro de mim. Ô filho amado, querido, se é tão simples o evangelho, se você entregar sua vida para Jesus, diz que Ele vem morar dentro de você. E você tem que ter essa certeza dentro da sua mente. Talvez você vá ouvir alguma coisa dizendo, não, Ele não está aí. Você tem que olhar no espelho e dizer, eu sei, porque a palavra de Deus disse que eu entreguei minha vida para Ele. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E a palavra diz isso, e eu creio que eu sou filho e Ele veio morar na minha vida. Você está aqui, diga amém, irmão. Saia daqui com essa certeza hoje. Se você não está, você vai aprender hoje como é que você vai sair com essa certeza. 2 Crônicas nos ensina alguns passos para trazer de volta a presença de Deus. Trazer de volta a presença, trazer a presença para dentro da casa. Nós temos trazido muita coisa para dentro da casa, irmão. Sabe que nós deixamos muita coisa entrar dentro da nossa casa. Nós deixamos muita coisa habitar dentro da nossa casa. Mas o que nós temos que trazer para dentro da nossa casa é a presença do Almighty, do Deus Todo-Poderoso. Trazer essa presença para dentro de nós. E nós temos que sair com essa certeza nessa noite. Primeiro passo que nós temos que aprender para trazer a presença, Salomão nos ensina. No versículo 2, no capítulo 5, no versículo 2 a 5, diz que Salomão, depois de ter visto toda a riqueza no versículo 1, acabou de ver, Salomão fez a casa do Senhor, trouxe tudo consagrado ao pai Davi, tudo estava lá, os tesouros estavam, mas alguma coisa está faltando, a arca do concerto, a presença de Deus. E no versículo 2 até o versículo 5, Salomão inicia a preparação para a trazida da arca. E nós vamos aprender nessa noite exatamente o que Salomão fez. A primeira coisa que Salomão fez foi, ele convoca os principais dos povos para trazerem a arca. Ele faz uma reunião e diz bem assim, olha, pega os principais das tribos, os número 1, os anciãos, tragam eles e nós vamos fazer uma reunião, traga os levitas, os sacerdotes, juntem o pessoal principal daqui da terra, porque nós vamos buscar a arca. Irmãos, isso nos dá um ensinamento, que nós temos que compreender algo bem claro na nossa vida. Para nós trazermos a arca, primeiramente a gente tem que fazer uma convocação na nossa vida, uma convocação na nossa casa. Nós temos que decidir fazer um meeting. Olha, alguma coisa está faltando, precisamos conversar para mudar essa situação.
Nós temos que reconhecer que alguma coisa está em falta em nós e nós vamos levantar a voz e vamos fazer um meeting. Olha, está tudo bem, mas a arca ainda não está. Primeira coisa que nós temos que reconhecer é levantar dentro de nós, é levantar dentro da nossa casa. Se a nossa casa não temos sentido a presença de Deus, se na nossa vida a gente não está sentindo, nós temos que bater a campainha e parar um pouco e nos assentar e refletir o que está acontecendo, que a presença de Deus se fugiu de nós. O que está acontecendo? Que a paz já não é mais a mesma. O que está acontecendo? Salomão faz um meeting, Salomão chama os líderes, Salomão chama o cabeça da casa, Salomão chama os principais. Alguns estão querendo culpar porque a presença não está. Igreja de Cristo Jesus, escute bem, quando a presença de Deus está saindo da casa do Senhor, ou quando ela não está se manifestando, primeiro os líderes têm que se reunir. Os líderes têm que se assentar e fazer um meeting. E falar, olha, alguma coisa está passando. Nós precisamos trazer de volta. Não adianta querer culpar os nossos filhos. Você que é o cabeça da casa, tem que assumir essa responsabilidade. Eu preciso trazer de volta a presença de Deus na minha vida. O cabeça, marido e esposa, é a vossa responsabilidade dessa presença. É a nossa responsabilidade como pais. De levantarmos e falarmos bem assim, nós temos que procurar resolver essa situação. E Salomão fala, não chame qualquer pessoa, chame primeiro os líderes, porque eu preciso falar com eles, porque eles vão comigo buscar a presença. Um líder sábio é aquele líder que entende que ele não leva as coisas sozinhos, mas ele leva acompanhado de outras pessoas também ungidas e cheias do poder de Deus. Você está aqui, diga amém. Isso nos ensina muito grande. Não queira tomar a situação só. Creia que Deus vai colocar outras pessoas ao seu lado para ajudar você, para amparar você, para que você seja um instrumento e eles também sejam um instrumento na sua vida. Você está aqui, diga amém. Segundo, Salomão não só convocou os líderes, como Salomão também fez algo muito incrível. No versículo 6, vamos ler o versículo 6. Você está com a Bíblia aberta em 2 Crônicas? Quem está aí, leia para mim, versículo 6. Depois que ele reuniu, eles pegaram a arca, sabe o que eles fizeram? Trouxeram bois, carneiros, trouxeram vários animais que foram sacrificando atrás da arca. Foram sacrificando, fazendo sacrifícios constantes diante da arca. Para trazermos a presença de Deus de volta, irmãos, para que nós possamos experimentar novamente aquilo que Deus prometeu para nós. A palavra diz bem claro, é preciso também sacrificar. É preciso sacrificar, e não sacrificar de qualquer jeito. De acordo com os estudos, o sangue que correu desse sacrifício, irmão, poderia encher galões e galões de litros de sangue, devido ao sacrifício. E quando sacrificava, os animais eram mortos e queimados a Jesus, ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, como oferta de sacrifício suave ao Senhor. Nós queremos a presença, mas nós não queremos sacrificar. Nós não queremos pagar um preço. Nós queremos a presença, mas nós não queremos viver do jeito que a presença exige que devemos viver. Sabe que temos que aprender essa lição e pensarmos que a presença de Deus virá sobre nós, mas é preciso que nós entendamos, o Senhor nos chama também a pagar um preço em sacrifício pessoal nosso, para que essa presença permaneça e viva em nós. Sabe que no período da igreja agora da graça, a igreja está pensando, nós não precisamos fazer nada, a presença de Deus está aí, fica um oba-oba e nós vivemos dessa forma. Não, não, Senhor, o Senhor diz bem claro, nós temos que ter santidade, preço, sacrifício, para que a presença de Deus fique dentro da casa do Senhor. Você está aqui, diga amém. E um dos sacrifícios que ele diz é sacrifício de louvor. Muita gente pensa que vir só na igreja é um grande sacrifício. Eu quero te dar uma notícia, isso não é sacrifício de louvor. Sabe o que é sacrifício de louvor que a palavra de Deus diz? Alguém pode me ajudar? O que é um sacrifício de louvor? Sabe o que é, filho? É quando a vida não dá nada, quando você está debaixo de toda a tribulação, é quando você não está sentindo a presença de Deus, é quando o teto está caindo sobre a sua cabeça, é quando o mundo está te recriminando, é quando alguns estão te abandonando, é quando alguns estão te apontando e te rejeitando. Essa é a hora do sacrifício de louvor, é a hora de você levantar a mão e falar bem assim, Senhor, eu quero manter a sua presença na minha vida, eu te louvo e te exalto, e não importa o que está passando, eu continuo te louvando e te exaltando.
Porque é muito fácil louvar a Deus quando você está com a conta bancária lá em cima, verdade? Calma, diga amém para mim. Foi o que passou com Jó. Satanás chegou diante de Deus e falou bem assim: olha o teu servo Jó. Sabe por que ele é tão servo assim, tão bom? Porque está tudo bem com ele, filhos bonitos, saudáveis. Olha o monte de boi que ele tem. O homem mais rico da terra era Jó naquela época. Então Satanás, começou uma conversa com Deus, falou: ele está assim porque ele tem tudo, pá. Era uma conversa entre dois portugueses. Opa, estás vendo? Olha só, tem tudo. Deus falou: vou te mostrar que ele não me louva, não é por causa daquilo que ele tem. Porque você pode tirar tudo, Satanás, mas não toca na vida dele. Pode tirar tudo, que você vai ver o que é um homem dá sacrifícios de louvores. E diz que foi tirando tudo, e você conhece a história, foi tirando tudo, que até no seu corpo ele tocou com feridas, que diz a palavra que ele era o de machucado, da cabeça aos pés, e da qual ele se coçava com cacos de telha, de dor que ele sentia. E a mulher maldita estava do lado, gritando e falando: amaldiçoa o seu Deus, e acaba com a sua vida, homem. Você pecou, alguma coisa está de errado. A mulher estava lá gritando. Morreu todo mundo, só a mulher ficou. Mulher é uma benção. Quando ela é benção, é benção. Mas quando ela quer ser... Mas diz que Jó passou por essa situação. E sabe o que Jó fez? Jó só levantava a mão e fazia: olha, chegou o meu momento de manter a presença na minha vida. Eu vou continuar dando sacrifícios de louvores. Senhor, eu não estou entendendo porque que isso está passando na minha vida. Eu não estou entendendo por que o mar se levantou. Eu não estou compreendendo por que o sol não está brilhando sobre mim. Eu não estou entendendo por que o trabalho não está dando. Eu não estou entendendo por que minha conta bancária só vai esvaziando. Eu não estou entendendo por que o meu carro quebrou. Eu não estou entendendo nada. Mas uma coisa eu entendo: eu quero a tua presença na minha vida, e eu vou oferecer sacrifício de louvores. Eu vou na tua casa, Senhor, quando dá vontade de entrar para dentro do quarto, meter-se debaixo da cama e ninguém falar com ninguém, chamar todo mundo de doido, maluco. Não me chama esse negócio de igreja. Quando eu fui para a igreja, foi aí que as coisas ficaram pior. Eu quero te dizer uma coisa: não é verdade, isso é mentira do maligno. Você tem que entender uma coisa: continue dando sacrifício de louvores, continua sacrificando, porque diz que no último dia ele virá ao seu socorro e ele vai te amparar. Você está aqui, diga amém, filho. A presença de Deus só fica quando você entende o sacrifício. Tem gente que quer Deus quando tudo está bem. Filho, para manter a presença, ele disse que nós vamos passar por tribulações, mas ele vai estar conosco. Ele vai continuar com você. Ele vai continuar com você. Sabe que a gente confunde as trevas quando a gente faz isso. Mas a sua filha está agora com um problema. O que você vai fazer na igreja, mulher? Reclama com Deus, culpa a Deus por tudo isso que está passando. Por que você não faz isso? Culpa a Deus, Deus está errado de tudo. É a primeira coisa que a gente escuta, verdade? A gente vira e fala: vamos confundir o que está passando. Olha, Deus, minha vida está toda confusa. Olha para trás, Deus. Agora chegou a hora de eu oferecer sacrifício para a tua presença ficar comigo. Eu venho, levanto as minhas mãos e continuo: Senhor, eu te louvo, eu te exalto. Senhor, não estou entendendo porque, Senhor, eu talvez até mereça, mas Senhor, tenha misericórdia de mim, mas eu continuo te amando. Mesmo que as coisas não passem, mesmo que as situações fiquem obscuras, mesmo que o seguro, mesmo que eu tenha que pagar 3 multas, mesmo que eu vou receber 4 pontos na carteira das ameras, Senhor, eu continuo te louvando. Eu continuo te louvando. Porque tem crente que perde a presença só por causa de uma multa de trânsito, sabia? Já murmura, já reclama, já começa a xingar o policial, xinga todo mundo. Filho, larga para lá, continue dando sacrifício de louvor. Tem mais Deus para dar do que qualquer um para roubar. Você está aqui, diga amém. Vamos continuar aprendendo o que aconteceu com Salomão. E ele nos dá: primeiro, nós temos que convocar para trazer a arca, chamar o povo para trazer de volta a presença. Temos que fazer sacrifícios de louvores ao Senhor. E terceiro, temos que colocar as coisas no lugar certo. Versículos 7, 8 e 9 diz assim: e assim puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar. Fala, no seu lugar. No santuário mais interior, no santo dos santos, debaixo das asas do querubim. E os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e os seus varais. E os varais eram tão compridos que as suas pontas, sobressaindo da arca, eram vistas do santo lugar, mas não se via de fora, e ali está até o dia de hoje.
Olha, se eles tivessem trazido a arca e tivessem colocado no lugar errado, sabe que eles não iam ver a presença de Deus do jeito que eles deveriam ver. Nós temos que aprender uma coisa, nós temos que colocar as coisas certas no lugar certo. Nós temos que estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Nós temos que perguntar a Deus o que Deus quer para a gente. Nós temos que perguntar a Deus o que Deus deseja da nossa vida. Nós temos que estar convicto do chamado de Deus e não abrir mão daquilo que Deus tem para nós. Você está aqui, diga amém. Muitas pessoas têm desviado da presença de Deus, porque mesmo está no lugar certo, mas na hora errada. Está na hora certa, no lugar errado. Você tem que estar convicto de uma coisa: Deus me chamou para a geração eleita, é ali que eu não vou se mover, porque é ali que eu vou experimentar a presença de Deus na minha vida. Eu não ouvi amém. Ah, Deus, sabe o que acontece com a gente? Nós somos muito volúveis. Hoje nós queremos o poder, a glória de Deus, mas amanhã a gente já quer se mover. Olha, a arca não saía se movendo para todo lugar, mas ele disse: vamos colocar a arca no lugar certo. Irmão, quando você está no inteiro relógio de Deus, no seu lugar, na hora certa, você pode esperar. A presença de Deus diz que vai te alcançar e vai tocar em você. Irmão, não se preocupe, não precisa. Hoje nós estamos num grande mover, né? A Joyce Meyer vem aí em agosto. O Benny Hinn vai estar agora na Pensilvânia. Aí tem o T.D. Jakes vai estar em Boston. Eu estou sabendo tudo isso. E não sei quem vai estar ali. Maravilha, very good. Mas de repente o seu lugar é na 93, da 95, da Grant Avenue, aqui em Kearney, no domingo às 10 horas. Deus falou: é ali o seu lugar, onde a glória de Deus vai derramar sobre sua vida. Eu não estou ouvindo amém. Eu não ouvi amém, eu não ouvi amém. Mas nós não queremos ouvir aquilo que nós pensamos que é. Você não pode andar por pensamento, você tem que andar por aquilo que Deus já mostrou a você. Se você entende isso, se hoje é o dia que você deveria estar aqui, esse é o dia que Deus vai tocar em você e vai encher você com a presença dEle. E se você não estivesse aqui, você ia perder. Mas como você está, Deus fala: olha, eu vou tocar em você nessa noite. Irmãos, estamos no lugar certo. Não se desespere. Vejo alguns jovens que estão desesperados para casar. E começa a desesperar e começa a buscar pela internet. Você já viu aquele chat da internet, verdade? Você manda a sua foto e ela manda uma foto dela. Só que a foto não é dela, é uma foto de uma modelo bonita e você se engana com isso. Mas o desespero faz você entrar lá, olha, bonito, moreno, de olhos verdes e tal, e conta uma história. Quando você vai se encontrar, vamos estar lá no New Jersey God Mall. Você é desesperado porque você falou que vai casar. Quando chega no New Jersey God Mall, uma banguela, zaroia, sem cabelo, torta, toda banguela. E entra pela porta fora, você fala: mas não era isso que você me disse? Não era isso que você me disse? Mas o desespero, aquilo que você foi se afobar para realizar, você saiu do lugar onde Deus tinha para você. Se Deus te planta para você experimentar a presença de Deus, continue, filho. Filha, continue sendo usado por Deus. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. E diz a palavra que Ele tudo vai fazer na sua vida. Pastor, mas eu não estou vendo fazer. Mas é quando as coisas estão em silêncio, é quando Deus está trabalhando. É quando você pensa que Ele não está vendo, Ele está contemplando e diz: eu vou te ajudar. Fica simplesmente no lugar que eu escolhi para você. Não fica afobado querendo agarrar o mundo com os braços. Calma, Deus é o Deus do tempo, do relógio, para Ele todas as coisas. Calma, relaxation, no acceleration, calma, fica no seu lugar, não abra mão. Essa cadeira de alumínio é ela, se é ela o seu lugar, filha, fica nessa cadeira. Daqui a pouco, porque você foi fiel na onde você decidiu, Deus virá com a sua glória sobre a sua vida. Irmãos, eu tenho crescido na igreja e eu vi muitos jovens perderem muitas coisas de Deus. Só por ter saído do lugar que Deus falou que deveria ter ficado. Moveu. Saiu. Parece que as bênçãos estavam caindo, mas de repente você fez assim. E ela. E é engraçado que vem outro e fica no seu lugar e cai no outro. Você já viu, você já foi na... Eu fico muito impressionado quando eu vou no supermercado. Eu dentro de mim fico querendo adivinhar qual fila que vai andar mais rápido. Não sei se passa isso com você. Passa. Ainda mais no Basic, que está sempre cheio, né? Que o Basic é uma benção.
E eu vou no carrinho, no supermercado, e as filas estão todas cheias. Aí eu pulo para essa fila, mas eu fico olhando as outras. Aí alguma coisa fala, aquela lá vai mais rápido. Eu pulo para aquela fila de carro. Quando eu vejo a que eu estou, já foi mais rápido. E eu falo, e essa daqui agarra. Aí eu pego e vou com o carrinho lá para o outro lado. E quando eu começo aqui, aquela lá começa a andar. E eu fico agarrado na de cá. Quando eu vejo, todo mundo já foi e eu estou tentando buscar qual fila que vai mais rápido. Aí eu falei, acabou, não vou mais fazer isso. Eu vou pegar o carrinho e vou entrar naquela. Ficou tarde, demorou, caiu, eu não saio mais daqui. Porque foi essa que eu escolhi. Número 3, é a 3 que eu permaneço. Eu tentei na 7, na 8, na 9 e eu não saí daqui. É a 3 que eu fico, é a 3 que eu vou aprender. Porque Deus me colocou ali. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes nós estamos querendo pular para lá, pular para cá, correr daqui, espernear para lá, correr. E Deus está falando, filho, por que você não ficou parado? Porque eu estou doido para te derramar ali. Por que você não ajoelhou um pouquinho, esperou um tempinho para me derramar sobre você? Todos os homens de Deus que receberam, irmãos, receberam foi em cima de um deserto. Parados. Quando eles andavam, Deus não falava. Deus não movia. Agora, quando eles subiam para o monte, Deus manifestava a sua presença. Porque eles estavam parados para escutar o que Deus tinha. Não se move com muita pressa. Calma. Calma. Tranquilidade. A presença de Deus vai cair na nossa vida quando estivermos no lugar que Deus decidiu que nós devemos estar. Eu não ouvi amém, mas tudo bem. Cuidado com as filas do supermercado, filho. Ainda mais do BJ's, cuidado. O BJ's é um engano. 4, versículo 10, diz assim: e na arca não havia nada senão só as 2 tábuas que Moisés ali tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel e saíram ele do Egito. Aquelas coisas que estavam dentro da arca simbolizava, sabe o quê? O concerto que Deus tinha feito com o povo. Eram as tábuas, um pouquinho do pães asmos e a vara de Arão. Os 3 materiais estavam dentro da arca. Isso simbolizava ao povo o concerto, a aliança. Quem é com quem eles estavam em aliança e quem era o Deus de Israel. Sabe, filho, quando você entender que você precisa compreender a presença de Deus, nós temos que entender quem é que está do nosso lado. Com quem nós temos o concerto. Quem foi que nos salvou? Quem foi que nos libertou? Quem é o nome dele? Quem é o Deus que nós servimos? Nós vamos servindo a Deus, irmão, nós vamos sendo crentes, nós vamos cair numa rotina que nós vamos esquecer quem é o nosso Deus. Quem é o Deus que te separou, filho? Quem é o Deus que te prometeu? Ele diz que ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Eu não ouvi amém. Mas você tem que entender que você está em aliança com ele. Pacto, plumba. Ele disse que ia suprir todas as minhas necessidades, então eu vou crer que ele vai suprir a minha necessidade. Deus, eu preciso de uma esposa. Ela virá porque ele sabe a sua necessidade. Eu não ouvi amém, 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 amém. Deus, eu preciso de um trabalho. Agrada-te do Senhor, ele vai satisfazer o seu coração. Ele vai suprir. Mas você tem que entender que você tem aliança com Deus. Aliança, filho, olha, tudo que é dele é seu e tudo que é seu é dele. Você entrou em concerto. E Deus falou, olha para dentro da arca, que tem ali. Sabe o que isso significa? É o concerto que vocês têm comigo. Sabe que o judeu, irmão, dá um banho. O judeu dá um banho em nós da igreja, sabia? Sabe por quê? Mesmo eles vivendo com o Velho Testamento, eles continuam entendendo quem é o Deus de Israel. Eles sabem quem é o Deus deles. Eles conhecem quem é o Deus deles. O Deus deles não é de madeira, não é Dagon, não é Mamon, não é Orevariron. Sabe quem é o Deus dele? É o único Deus, o Senhor dos céus e da terra, Jeová Todo-Poderoso. E nós temos que agradecer muito os judeus, sabia? Porque Deus escolheu um povo muito zeloso, que se nós temos essa palavra até hoje, foi porque eles eram zelosos e respeitosos daquilo que era Deus. Sabe que quando os escribas iam escrever as leis, sabe o que eles faziam? Eles tinham que, quando chegasse o nome de Jeová, eles tinham que largar tudo, tomar um banho, lavar as suas roupas, tomar um banho, vestir tudo, sentar de novo, pegar a caneta e escrever Jeová. Quando ele acabar de escrever Jeová, ele levantar de novo, tomar um outro banho,
se limpar de novo para continuar a escrita daquilo que eles estavam passando o pergaminho. Sabe por quê? Pelo zelo e o respeito para com o seu Deus. Eles sabiam com quem eles estavam em aliança. Irmãos, nós às vezes levamos o nosso Deus como se o nosso Deus fosse uma coisa qualquer. Nós pensamos que o nosso Deus não nos vê, não nos ouve. Nós não pensamos que o nosso Deus é simplesmente aquele que nós carregamos num cordão, que está caladinho, que não está... Irmãos, a Bíblia diz que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada, nada. Diz que toda palavra que sair da nossa boca, nós vamos ter que dar conta dela no juízo. Ai, não ouvi amém. Mas tudo bem. Diz que todo o nosso mover, todo o nosso caminhar, Ele está de cima. Só que nós não temos essa compreensão de quem nós estamos em aliança. Com quem nós estamos em concerto. Eu fui no B&H, uma loja que tem em Nova York, judia, e cheguei, e nós íamos comprar um negócio para a igreja, e o B&H é uma loja que tem ali, e é todos judeus mesmo, uma loja incrível, tem material de tudo. Fui lá comprar, e quando eu fui pagar, o cheque, que era cheque de 2 assinaturas da igreja, estava tendo problema, porque eles não estavam querendo aceitar o cheque. E era um caixa judeu brasileiro lá de São Paulo. Judeu ortodoxo mesmo. Todo assim, com aquela caspa toda na cabeça, daquele jeito que você conhece. Todo aquele jeito. E ele ali sentado, e eu conversando com ele, não dá para aceitar o cheque. Come on, rapaz, é de uma igreja e tal. Aí eu virei para ele e falei, o seu Deus é o mesmo meu Deus, rapaz, não preocupa não. Ele não... Dá um jeitinho aí para nós. Dá um jeitinho para nós. Rapaz, aquele menino ficou vermelho. Tiçou, ficou todo vermelho. Na hora que eu falei, Deus, ele... Opa, don't touch it, don't go there. Don't play with this. Quando Deus disse, não toma o nome do Senhor teu Deus em vão, don't play. Eu entendo o conserto que eu estou com Ele. Você está me entendendo bem? Nós, às vezes... tratamos o nosso Deus sem conserto, sem aliança nenhuma. E sabe que Ele exige temor, reverência, amor, obediência, para que a presença dEle fique conosco. Ele exige desse conserto. Você está me entendendo bem? Às vezes nós brincamos com as coisas de Deus, e quando Deus diz, don't play it. Às vezes Deus está dizendo, olha, tenha temor, reverência, porque eu sou Deus Santo. Eu tenho um conserto contigo. Entre em concerto e aliança e saiba que eu sou Deus. Irmão, se Deus chegasse aqui agora, se a presença dEle chegasse aqui agora, será que restava alguém aqui dentro? Se aquela porta fosse arrombada agora pela glória do Senhor e falar, sou o Deus Todo-Potente, estou aqui para derramar a minha glória. Gente, nós temos que abraçar, correr e abraçar por Ele, porque a gente tem que entender, eu tenho um concerto contigo. Eu entrei em aliança contigo através de Jesus, e não ter medo, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso de amor e de misericórdia. Você está aqui, diga amém. Você tem que entender os concertos que você tem com Deus. Quando você entregou sua vida para Jesus, saiba que você entrou nessa aliança. Quando eu tinha problema na escola, eu fui o caçula, sempre fui o caçula, né? Que eu fui o último a nascer. Eu tenho um irmão mais velho do que eu. Quando eu tinha um problema em qualquer coisa, sabe que eu chamava meu irmão mais velho. Na bola eu sempre fui muito implicante, gritava muito, falava muito, mas não gostava de briga. Mas tinha um problema, meu irmão, 1,80 m assim alto. Ei, chama meu irmão. E ele sabia que eu tinha um irmão mais velho? Olha, os da minha idade ninguém implicava comigo. Eu chamava o meu irmão, meu filho. Se alguém está querendo destruir você, chama também o seu irmão mais velho. Sai fora da briga, não briga não. Entra fora disso e diz, olha, discute com Jesus, porque Jesus eu tenho um conserto com Ele, Ele resolve essa situação. Você está aqui, diga amém. Ele soluciona porque eu tenho uma aliança com Ele. He's my brother. Ele é meu irmão mais velho, Ele vai cuidar de mim. Quinto, eu já estou terminando. Para continuar mantendo a presença de Deus, nós temos que nos santificar. Fala comigo, santificar. Fala para a pessoa do seu lado, santificar. Para podermos ser usados por Deus. No versículo 11 diz assim, então os sacerdotes se retiraram do santuário, e todos os sacerdotes que se achavam presentes se tinham consagrado. Fala comigo, consagrado. Sem observarem as ordens da turma.
Olha, hoje na igreja tem muito assim, se eu não estou na escala, eu não quero nem saber, eu vou de qualquer jeito, das América. Diz que mesmo eles não estavam no turno, eles estavam o quê? Consagrados, separados. Eles estavam cuidando para que a presença ficasse no lugar. Para vermos a presença de Deus na nossa casa, temos que buscar a consagração. Temos que buscar a separação da nossa vida. Temos que buscar ser diferente para que a presença seja continuamente sobre nós. Você está aqui, diga amém. Deus ama a nossa vida, irmão, e Ele quer estar conosco todo dia, mas Ele abomina o pecado. O pecado, diz a palavra, ele faz separação entre o seu Deus e nós. Nós temos orado, o povo diz, nós estamos orando, mas não temos escutado. E Deus responde, olha, sabe por quê? Porque o vosso pecado tem me feito separação de mim e vós. Filho, se nós tirarmos a parede do pecado, sabe que estaremos abertos para a presença de Deus continuamente na nossa vida. Eu não estou ouvindo amém. Irmão, grita amém mais perto, que eu estou com vergonha e vocês estão com sono. Arranca a parede do pecado e começa a se consagrar. Você verá que as coisas serão transformadas na sua vida. Você verá que tudo mudará na sua vida. Você não entenderá, Deus continuará lá com você. Agora, quando Deus vê pecado, Ele se afasta. Se afasta com dor. Sabe que quando Jesus foi naquela cruz, e o momento que Jesus diz, Pai, por que me desamparaste? Foi porque Jesus carregou todo o pecado da humanidade sobre os seus ombros. E eu fico imaginando como Deus sentiu naquela hora. Deus queria descer do céu e agarrar o seu filho, porque você que tem filho sabe quando seu filho machuca, o que você faz? Meu Deus do céu, a gente fica desesperado. Verdade não é? Quem é pai aqui, quem é mãe? A gente quer agarrar o nosso filho e quer abraçar, mas Jesus olhou para o céu e disse, olha, foi o momento que Deus se separou dele. Porque eu não posso, filho, nem te ver. Você está carregando o pecado da humanidade sobre os seus ombros. Eu te amo, mas eu tenho que ficar de olhos para cá. E Jesus sentiu aquela dor, daquela separação. Foi a única hora da presença não estar na vida dele. Ele não sentiu contato com o Pai. Pai, por que o Senhor me desamparou? E Deus virado de costas fala, filho, fica imaginando, eu não posso. Eu amo, mas o pecado que você está carregando sobre você da humanidade me faz eu ficar de costas viradas. Você está aqui, diga amém, irmão. Irmãos, Jesus nos ama, Deus nos ama de todo o coração. Deus ama qualquer um dos pecadores. E você está me ouvindo bem? Deus ama uma prostituta, Deus ama qualquer pessoa. Qualquer pessoa Deus ama. Mas o que faz é o pecado separa Deus dessa pessoa. E Deus está disposto a ajudar, Deus está disposto a amar. Mas Ele, quando chega, o pecado faz separação e eu não posso fazer nada. Muitas pessoas dizem, onde estava Deus que permitiu que essas coisas acontecessem comigo? Foi o pecado que impediu Deus de agir na nossa vida. Para termos a presença, temos que nos santificar. Sexto e último, eu termino aqui no versículo 13. E diz que os trombeteiros, fala comigo, trombeteiros. O que significa isso, trombeteiros, irmão? Que toca trombeta, né? Isso aí é muito difícil, eu fiz isso para você. Os trombeteiros e os cantores juntaram-se em quê? Como é que é a palavra? Uníssono. Juntos, unidos. Diz que todos os músicos começaram a tocar unidos como uma só voz para louvar ao Senhor e render-lhe graças. Acompanhados de trombetas e símbolos e outros instrumentos, e ergueram a voz em louvor ao Senhor e cantaram, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então a casa do Senhor fez o quê? Encheu de uma grande nuvem. Encheu de uma grande nuvem. Última posição para mantermos a presença de Deus em nossas vidas. Nós temos que estar em unidade. Fala comigo, unidade. Precisamos invocar a Deus em unidade. Invocar a Deus num só coração, uníssono em uma só presença, numa só vontade. Sabe que quando um povo de Deus toca uníssono, uníssono significa uma só voz. Quando você canta uníssono, e é uma coisa mais difícil de um conjunto, não é cantar em 4 vozes, é cantar uníssono. Cantar uníssono é que a sua voz não apareça mais do que a minha. São 5 vozes, mas parece que é uma voz só. O segredo dos bons grupos musicais estão aí. Não é na quantidade de voz ou vocal que ele faz, mas é a parte uníssona que ele consegue cantar e sentir que mesmo que tenha 30 vozes, parece uma voz só cantando.
Irmãos, nós podemos ser vários diferentes, mas o segredo da igreja não é na quantidade de dons e talentos que nós possuímos. O segredo da igreja é quando eles olham para nós e veem, olha, são muita gente diferente, mas eles parecem uma só pessoa. Você está aqui, diga amém. Olha como é que eles parecem uma só pessoa. Andam conforme, pensam conforme, cantam conforme e fazem conforme a ordem e a palavra que Deus determina. Sabe que Deus, quando olha do céu, Ele vê nós como um corpo, irmãos. Mesmo com muito membros, mas Ele vê aqui só um corpo. Quando Ele está olhando um corpo. Felizmente, nós estamos querendo fazer o corpo de Cristo parecendo um monstro, né? Parece que são vários corpos, mas não é não. Quando Deus olha para a igreja, Ele está vendo um corpo só. E é da Assembleia de Deus, nós somos um corpo só, filho. E diz que o cabeça é Cristo. Se estamos atrás de Cristo, nós fazemos parte desse corpo. Ele nos vê assim. Infelizmente que nós não nos vemos assim. Nós nos vemos pessoas separadas, divididas e distantes um do outro. Mas eu quero dizer para a igreja experimentar uma presença fora do comum ou anormal nessa hora da presença de Deus. Nós temos que nos ver também um só em Cristo Jesus. Para Jesus não há português, filho. No Brasil, no céu não existe cidadania. No céu não existe português. Quem está aqui, diga amém. Muito menos brasileiro. Muito menos francês ou italiano. Não existe. Nós lá, Ele nos olha igualzinho. Olha, se o moreno aceitar Jesus, olha ali, que moreninho bonito. É igualzinho a mim. Se você me falar que o seu sangue é diferente, a cor do seu sangue é diferente, filho, nós temos a mesma. Tem gente que pensa, lembra quando diz que os ingleses têm sangue nobre, né? Sangue azul. E eu descobri que todo mundo tem sangue azul. O sangue é azul de verdade, ele só fica vermelho quando ele bate com oxigênio. Aí ele se torna vermelho. Mas o sangue, na verdade, é azul. Nosso sangue, tudo é igual, filho. O que corre dentro do meu sangue é o mesmo que corre em você. Por isso, temos que nos ver igual. Se você tem o olho azul, e o meu é castanho, e o seu é preto, das amera. Todos eles veem, e Deus nos vê igual. Para Deus não há separação, filho. Nós somos um em Cristo Jesus. E a igreja tem que entender isso. E diz que quando eles tocaram, colocaram a arca no lugar, fizeram esses preparatórios, diz que eles levantam a voz e começam a tocar. A nuvem enche o templo. Enche o templo de tal forma que os sacerdotes e os levitas não conseguem ministrar. Não conseguem estar presente. Aquele lugar que era lindo, podia continuar lindo, mas sem a presença de Deus não iam experimentar aquilo que está experimentando. Nós podemos comprar uma catedral de Nurk, escute bem, mas a catedral pode só estar prepotência e linda por fora, por dentro, mas a presença de Deus está longe daquele lugar, não tem importância alguma. Pois que eles cantaram nisso em uma só voz, diz que a glória do Deus encheu o templo. Encheu a presença de Deus. Que eles falaram, vamos sair daqui que nós não estamos conseguindo nem ministrar. Deus falou, olha, eu habito nesse lugar e esse lugar é meu. Filho, você quer sair com a sua vida cheia da presença de Deus? Você tem direito. Você já entregou sua vida para Jesus? Você já entregou sua vida para Jesus? Você já convidou para que Ele entre na sua vida? Você já disse, Jesus, venha ser o Senhor da minha vida. Jesus, venha habitar no meu coração, venha ser o Senhor da minha vida. Se você já fez isso, eu quero te dar uma boa notícia. Você pode ter a presença de Deus completa na sua vida. Você não precisa a palavra diz isso. Se você chamou Jesus para habitar em você, Ele vem habitar em você e Ele é o Senhor completo da sua vida. Mas é preciso você chamar Ele primeiro. Ele é, a Bíblia diz em Apocalipse que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Ele não arromba a porta, Ele espera que você deixe Ele entrar na sua vida. Ele espera que você o aceite como Senhor e Salvador da sua vida. Ele espera. Se você deixa, Ele diz que entra e vai cear contigo. Ele vai cear, Ele vai tomar conta da sua vida e vai ser o Senhor de você. Se você não fez essa decisão ainda, quero que você abaixe a sua cabeça. Se você ainda não deu a sua vida, sabe o que é dar a vida? É falar assim, Jesus, eu quero que Tu venhas habitar em mim. Eu quero que Tu venhas morar no meu tabernáculo, que é esse corpo. Eu quero, Senhor, que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor viva em mim.